Uma coisa que eu percebo é o seguinte: no caso de vocês, não, que é um sindicato único e até dá apoio a outros sindicatos. Aí eu tenho um exemplo de umas greves recorrentes que temos aqui na Bahia, que é da classe policial, que parece que existe de mais de um sindicato. E aí um sindicato apoia, outro não apoia, e fica meio essa confusão. Você, lógico que já como você falou que você atua em outras greves, você acha, você que está mais próximo do que eu, você deve saber até mais do que eu, do que rola nos bastidores nesse assunto, essa quantidade de sindicatos para representar a classe policial, e é policial, também envolve também bombeiros, salva-vidas, né, vamos dizer assim, não confunde um pouco e gera um certo atrito. Talvez fosse interessante que se consolidasse num sindicato único, porque vocês têm somente um sindicato e porque eles têm mais de um sindicato. Bem, boa pergunta sua, né, que você faz, porque a realidade sindical brasileira ela é confusa, né? Infelizmente, por vários motivos. Primeiro, porque na minha avaliação, historicamente, o Estado brasileiro, certo? Principalmente na ditadura, e também, mais recentemente, no governo Temer e Bolsonaro, e também Fernando Henrique tem um papel fundamental nisso. Há uma intenção desses governos, dos governantes e dos patrões, de tornar essa organização sindical confusa. Por exemplo, o Brasil não segue a Convenção 87 da OIT. O que é a Convenção 87 da OIT? Primeiro, a OIT, para os companheiros aqui, companheiros que estão acompanhando, não sabem, a OIT é a Organização Internacional do Trabalho. É tipo uma ONU, né? Inclusive é ligada à ONU, para o mundo do trabalho, onde os países estão lá representados, sentem assento nesse organismo, o Brasil inclusive. As centrais sindicais têm assento também, as centrais sindicais de diversos países do mundo, os patrões também têm assento, enfim. E a OIT, ela vai avaliando situações e avaliando o mundo do trabalho, e a partir dessa avaliação ela define as chamadas convenções. Então é tipo uma lei mundial, né, que é em tese para ser adotada pelos países signatários, os países que são membros, e aquela regra passar a vigorar naquele determinado país. Então você tem várias convenções da OIT. Cada convenção tem um número. Convenção 87, Convenção 90, Convenção 100, Convenção não sei o quê, enfim. E a 87, que não é nova, viu? A 87, se eu não estou enganado, ela é da década de 40 do século passado. Veja só, ela não é... 1940. Não é nova. E o Brasil é um dos poucos países do mundo que não adota a Convenção 87. E o que essa Convenção 87 diz? Em regra geral, a Convenção 87 diz o seguinte: a organização dos trabalhadores cabe aos próprios trabalhadores. O que significa isso? Amigo, se o trabalhador quer criar 1, 2, 10, 50 sindicatos, quer ser assim ou quer ser assado, é um problema dos trabalhadores. Não cabe aos patrões ou ao Estado intervir ou tutelar isso. No Brasil, nós vivemos uma tutela sindical, ou seja, o Estado brasileiro estabelece as condições de como os sindicatos devem se organizar, certo? É claro que isso não é feito aleatório. O objetivo é atender os interesses dos patrões. Por exemplo, o que você falou, inclusive isso, em função disso, o Brasil, para quem não sabe, é um dos países que tem o maior número de sindicatos do mundo. Eu tenho essa informação. E de longe, né? É um número que está desatualizado. Eu vou dar aqui um número desatualizado para baixo. O Brasil tem mais de 16 mil sindicatos. É algo assustador. Mesmo para um país tão grande. Assustador. Nenhum país desenvolvido, nenhum país europeu, dos chamados países do primeiro mundo, tem um número próximo desse. Próximo desse. Eu tive a oportunidade, ao longo desses anos todos, de visitar alguns países
e ter esse intercâmbio com outras entidades sindicais, eles se assustam com esses números do Brasil. Porque no Brasil você tem sindicato municipal, sindicato estadual, sindicato nacional, sindicato regional, sindicato, como você falou, aí você tem o sindicato dos professores municipais, tem o sindicato dos professores estaduais, você tem o sindicato dos professores privados, você tem o sindicato das unidades federais, você tem o sindicato, mas todo mundo é professor. E você tem 50 sindicatos envolvendo, representando professor de tudo que é lado, uma loucura. Então, o ideal era que nós tivéssemos 5 sindicatos no Brasil, não é na Bahia não, no Brasil 5. Ou seja, o sindicato por ramo, um sindicato por uma estrutura É o que me parece definida. mais... Por exemplo, você poderia ter um único sindicato para representar todos os servidores públicos do Brasil. Público, municipal, estadual, federal, judiciário, todos dentro de um sindicato só. Na Alemanha funciona assim. Você tem, veja só que absurdo. Aqui nós tínhamos a Ford que foi embora. Você tem um sindicato metalúrgico da Ford, que é do metalúrgico, mas que representava a Ford na Bahia. Mas sindicatos metalúrgicos lá em São Paulo que representam a outra fábrica da Ford. Sindicatos metalúrgicos de não sei aonde. Uma loucura. Lá na Alemanha, você tem um sindicato que representa toda a cadeia produtiva industrial do país. Aí você tem um sindicato, os nossos sindicatos são sindicatos de 5 mil, 10 mil, 15 mil trabalhadores na base. Na Alemanha você tem um sindicato de 500 mil trabalhadores. Porque o sindicato representa a cadeia e não uma empresa, um município ou um estado. Então, o ideal, e com isso, o que é que você tem? Sindicatos mais fortes. Imagina ter um sindicato que senta numa mesa com um governo federal qualquer e o cara lá do governo sabe que aquele sindicato que o cara está ali sentando na mesa para negociar com ele tem 500 mil pessoas atrás dele. Ele não está conversando com uma pessoa, ele está conversando com a base de 500 mil trabalhadores, de uma cadeia produtiva gigantesca. Então, infelizmente, nós temos no Brasil, e a gente tem que ter franqueza para dizer isso. Eu não tenho problema nenhum de afirmar isso aqui ao vivo, no bom. Nascido da Bahia. De forma nenhuma. Nós temos no Brasil sindicatos e temos no Brasil sindicatos. Não é a mesma coisa. Nós temos um monte de sindicato aí, meu amigo, de fachada, sindicato que pilantra, sindicato, sabe, que dá nó, que engana trabalhador, que faz o diabo, faz coisa que assusta, arrepia qualquer um. Não são todos os sindicatos que são sindicatos, que defendem o trabalhador, que são sindicatos classistas. Lhe garanto, dos 16 mil, a maioria você pode botar dentro do saco, amarrar Joga fora. e jogar fora, que não serve para nada.